Olá, crianças, bom dia. Estamos nessa sala de aula, né? Com a aula remota de língua portuguesa, nessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Estamos com a professora Ana Lúcia na aula de língua portuguesa para darmos continuidade ao estudo do gênero textual fábula. A fábula que a gente vai continuar vendo hoje é a fábula da formiga, não, da pomba e a formiga. Né? E na capa você está vendo, né, a pomba na árvore e a formiga sobre a folha. Porque a história, a narrativa, nos diz que a formiga sedenta, quer dizer, ela estava com muita sede e queria beber. E ela viu um rio, uma correnteza. Então ela desceu a margem do rio ou a beira do rio para que pudesse chegar até a água e beber. Só que ela escorregou. Ao escorregar, ela caiu na água e estava se afogando. A pomba que estava perto viu e aí tirou uma folha e jogou para que a formiga pudesse se salvar. Né? Vamos ver aqui. A história é essa. E diz assim: a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhas para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que, com dor, atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Uma das características da fábula é possuir uma moral. E a moral desta fábula, a pomba e a formiga, é: uma boa ação leva a outra. Quem fez primeiramente a boa ação foi a pomba e em seguida quem praticou a boa ação em retorno foi a formiga. Por isso, a moral é: uma boa ação leva a outra, quer dizer, né, vai dando oportunidade para surgir outras. São fábulas de Esopo, fábulas completas de Esopo. Aqui fala e explica um pouquinho sobre a fábula, onde diz que a fábula A Formiga e a Pomba, de Esopo, fala sobre gratidão. Então, o assunto, né, dessa fábula da moral é gratidão. Então, a fábula A Pomba e a Formiga fala sobre gratidão e também da importância de fazermos o bem. Essa história ilustra bem, né, que o bem que a gente faz sempre encontra uma maneira de retornar para a gente. Quer dizer, a gente faz o bem e a gente recebe esse bem de volta. Por isso, faça o bem que retorno vem. Uma formiguinha sedenta chegou à margem de um rio para beber água, né? E aconteceu tudo aquilo. A pomba ajudou. A resposta a uma boa ação se paga com outra. Nessa fábula de Esopo, esse texto é uma fábula porque apresenta características como humor e seres encantados, animais como personagens e moral da história, instruções e imagem. Então aí estão, exatamente nesta parte, você vai encontrar as características. Você vai encontrar as características da fábula, né? Humor e seres encantados, animais como personagem moral da história, instruções e imagem. Seguindo, nós temos aqui também, onde vai nos explicar uma outra parte, os animais que são personagens
possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, as personagens se movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, é isso aí, construção de um ensinamento. Depois disso aí, nós vamos responder atividade complementar de número 6 e a fábula que nós vamos ver o lobo e o cordeiro. Era uma vez, a fábula começa assim, porque o texto é um texto fictício. Isso quer dizer que ele não é um texto real, né? Então, era uma vez um lobo que bebia água num ribeiro. Quer dizer, num ribeirinho, um rio. Um dia viu um cordeiro que bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mas mal o viu, foi ter com ele de má cara, arreganhando os dentes. Ele ia dizendo assim: como tens a ousadia de turvar a água que eu estou a beber? O cordeiro respondeu humildemente: eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Aí o corvo, né, fez mais uma fala. Aí disse, e ainda respondeu insolente. Retorquiu o lobo, ainda mais colérico, ainda mais zangado, ainda mais cheio de raiva. Já há 6 meses e teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse, nesse tempo, Senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, por isso ainda não tenho dentes. Sem mais uma palavra, o lobo saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então, aqui pergunta quais os personagens do texto. Aí você vai voltar no texto e escrever. Onde acontece a história? Onde é? O local, o lugar. Qual o conflito? Quer dizer, ou então qual o problema gerado na história? Né? Apareceu aí um lobo, né? E etc. Como a história termina? Né? Como é que a história termina? Hora de produzir. Na fábula não tem a moral. Muito bem, então aqui você vai produzir, né? Aqui tá dizendo, na fábula não tem a moral explícita. Então você irá produzir um ensinamento com base com o que leu. Vamos lá, capricho. Você vai escrever um ensinamento sempre se baseando no que você e eu ia escolher como palavra. Então é isso, você vai responder a atividade toda, né? E vai postar aqui na. Então você vai responder tudo e vai postar aí, tá bom?